Bom dia, pessoal. A responsabilidade é enorme, depois de uma sequência aí de pessoas extremamente experientes, né? O Eduardo me apresentou ali como experiente, mas não tenho nem um terço aí da experiência dos que vieram antes de mim. Então, hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que é o Ops Center, de uma forma bem básica, a gente não vai aprofundar muito. Depois, os cases dos clientes vão complementar a minha apresentação, com detalhes mais específicos. E passar para os clientes que não têm contato ainda com esse tipo de ferramenta, de que maneira que ela consegue resolver as principais dores da indústria, tá bom? Então, essa frase aqui, eu me preparei para falar sobre ela, preparei para caramba, ensaiei, mas a reflexão que eu tive aqui com os palestrantes anteriores, ela só sei que nada sei. Anos de experiência desses senhores que vieram antes, aí eu tenho o prazer de trabalhar diretamente com o Aparecido no dia a dia, tenho contatos direto com o Marco Antônio também, para falar sobre a PS, o próprio Renato, na área comercial, os consultores, Tarsos, Klaus, Rui Simas, Júlio, a Thalita, que está começando agora hoje com a gente, a nova estagiária, o pessoal da área comercial, a Léa Maíra, a Andressa. Então, é um time, né? Tudo que a gente o oceano de informações que a gente tem no mundo hoje é imenso. Então, a reflexão que o ensaio não serviu para nada. Perdi tempo ensaiando e a reflexão que a gente teve aqui antes fez com que essa imagem fosse bem autoexplicável, tá bom? Então, Sócrates, aí, há mais de 2.500 anos atrás, falou isso e até hoje a gente consegue falar, né? Poucos seres humanos conseguem eternizar a frase. Essa frase eu gosto muito dela. Então, pessoal, temos aqui provavelmente 100% do pessoal envolvido com fábrica, com PCP. E eu tenho certeza que a maioria, ou 100% das empresas que estão aqui, enxergam esses tipos de problemas ou de dores nas suas empresas. Problemas com estoque, atraso, métodos não estruturados de gestão, dependência de Excel ou de outras ferramentas não estruturadas, setups em excesso, dificuldade de fazer reprogramações, horas extras, etc. Então, nós, como OPS3, especializados em PCP, temos uma consultoria que ajuda as empresas a solucionarem esses tipos de problemas. E a gente tem como apoio principal a ferramenta da Siemens chamada Ops Center APS, tá bom? E junto agora o Ops Center X também, né? Com o pessoal da KNAP está fazendo um trabalho lá de fazer a integração direta com a APS, uma integração nativa, deixando a nossa solução mais forte. Esse mapa também, bem correlato com o que o Eduardo comentou ali do IMAN, ele mostra a evolução dos sistemas ao longo aí da história. Então, a gente vê lá na década de 50 a Toyota já trabalhando com Just-in-Time, com Jidoka, com Kanban, e tem empresas hoje começando a trabalhar com isso. Então, a empresa vai estar bem atrás da Toyota, não tem como a gente comparar. Os japoneses criaram isso e praticam isso há quase 80 anos, né? Então, eles estão bem na frente da gente. Quem visita a Toyota, eu tive a oportunidade de visitar recentemente, a gente enxerga uma fábrica normal, mas por dentro diferente. Então, porque eles praticam aquilo de forma disciplinada há muitos anos. Então, a gente viu o início de uso de computadores, MRP1, MRP2, os próprios sistemas, o próprio Lean Manufacturing, que é a forma com a qual o Ocidente deu o nome para o sistema atual de produção na década de 80, né? Depois da crise lá do petróleo. Então, o pessoal começou a entender como é que pode uma empresa de um país pequenininho, lá no Japão, estar nos Estados Unidos e ultrapassar os gigantes dos Estados Unidos. Então, a Toyota ela conseguiu fazer isso em 30 anos. Em 30 anos, ela conseguiu passar a Ford e a GM nos Estados Unidos. Como que uma empresa conseguiu fazer isso? Aí ele criou esse livro do Joe Womack, lá na Máquina que Mudou o Mundo. Quem leu isso no livro conta a visão dos americanos explicando esse sucesso da Toyota. E depois, na década de 90, aí, o Aparecido e o Marcão, aí, que fazem parte da história, começaram a trazer o APS aqui para o Brasil.
o que estava acontecendo lá na Europa, trouxeram aqui para o Brasil, a gente começou as primeiras implantações. A Hyundai usando tecnologia, muita tecnologia, fazendo algo parecido com o que a Toyota fez na década de 80, a Hyundai fez agora nos anos 2000. E a indústria 4.0, que o Marcão, o próprio Eduardo agora falaram antes de mim. Especificamente para sistemas de planejamento e programação avançado da produção, a gente vai entrar agora mais no meu assunto principal aqui, que é o APS, né, o Op Center APS. A gente tem dois enfoques principais no APS. O primeiro enfoque é o planejamento, no qual a ideia é uma visualização de médio e longo prazo, e a gente vai buscar a visualização do que fazer, quando fazer, quanto fazer, que material requerido, e a questão do recurso requerido é um detalhe bem especial que nós temos no Op Center APS, que é a questão do planejamento com capacidade finita. Em termos de sequenciamento, o software ele vai trazer qual sequência fazer, como sincronizar, quais são as prioridades, qual monitoramento e como que o gerenciamento de mudanças pode fazer. Então, o planejamento é muito comum a gente encontrar opções de planejamento no próprio ERP, só que as opções de planejamento do ERP, geralmente, elas têm capacidade infinita. Ou seja, durante o planejamento, o software não analisa a capacidade. Ele gera uma ordem e depois envia para o sequenciador, entre aspas, se virar. E aí ele faz o melhor possível. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Então, a minha proposta é mostrar para vocês aqui uma demonstração do software, fazer uma integração entre planning e scheduling, ou planejador e sequenciador, na qual a gente consegue visualizar o planejamento realizado pelo ERP, com capacidade infinita, e ele enviando para o sequenciador com capacidade finita e que solução que ele consegue melhorar. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, fazendo o planejamento com capacidade finita e enviar para o sequenciador com capacidade finita também e comparar os resultados. Então, vou mostrar o fluxo dessas informações para vocês, na qual a base das entradas para o Op Center é o ERP. Então, todo o trabalho que talvez o PLM fez de criar a lista de materiais, a Bill of Material, e a lista de processo, a Bill of Process, e carregar no ERP, essa informação vem para a gente depois no Op Center, APS, para a gente fazer o planejamento e a programação. Junto com isso, os estoques, as demandas e detalhes específicos, aí, atributos especiais do processo, etc. Tá bom? Então, a ideia, no planejamento, a gente tem uma visão mais grosseira, mais macro, na qual a gente tem lá as horas utilizadas e o quanto de setup no planejamento. Na programação, a gente consegue entrar num detalhe mais profundo, no qual o software utiliza lógicas chamadas heurísticas, que ele consegue, por meio de algum tipo de agrupamento, nesse caso ali, agrupando cores e reduzindo o setup, aumentar a capacidade da empresa. E aí, naquela capacidade, você pode colocar uma outra ordem de produção. Pode liberar para vendas, vender mais produtos e você usar a fábrica para atender. E, para a gente finalizar aqui, depois de entrar na demonstração, do RP, geralmente a gente vai fazer a programação com capacidade, o planejamento com capacidade finita, e não há uma preocupação com a capacidade. Já com o planejamento do APS, durante o planejamento, o software ele faz um teste da capacidade, ou seja, do número de horas por turno, e ele tenta antecipar aquela necessidade, né, do MRP para produzir e não estourar a capacidade. Tudo bem? E isso facilita muito depois do sequenciamento. Tá bom? Então, eu vou passar aqui a ideia é a gente visualizar essa demonstração numa fábrica de bicicleta. Essa fábrica de bicicleta ela tem uma estrutura de produto. Essa estrutura de produto veio lá do PLM, depois veio para o RP. O primeiro trabalho na consultoria de implantação do planning é definir para cada nível da estrutura, desde o produto acabado
até o último nível, e nesse caso acho que a gente tem 3 ou 4 níveis, quem são os gargalos. Então, o plano ele consegue controlar, no nível de planejamento, a capacidade do gargalo em cada nível. Tanto no plano médio de produção, que é o chamado MPS, e, em seguida, depois do plano de mestre de produção balanceado, você consegue explodir a necessidade de materiais para esse plano balanceado. Tá bom? E aí, a gente, no projeto, define os gargalos para cada nível da estrutura. Essa é a primeira parte do projeto. Feito isso, a gente define o roteiro de operações já para o scheduling, para o sequenciador. Então, o sequenciador, para cada nível de estrutura agora, a gente vai definir a sequência de operações. Então, você pode ter uma única operação, no caso ali da montagem final, ou você pode ter operação 10, 20, 30, e em cada operação você tem recursos secundários, você tem quantidade de mão de obra, tem atributos, que são os detalhes necessários para conseguir fazer o sequenciamento e, principalmente, otimizar a setup. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês, primeiro do planning, do planejador, e depois a gente vai integrar os dados gerados pelo planejamento com o sequenciador, programar e analisar o resultado, e depois fazer a mesma coisa com capacidade infinita. Tá bom? Pode dar, por favor, Eduardo. Então, esse aqui é o OpCenter APS Planning, que tem a sigla aqui PL. Eu sempre fiz pessoalmente isso aí. Eu nunca usei o vídeo. Primeira vez que eu preparei o vídeo para dar apoio, e aí deu problema no vídeo. Geralmente, no ao vivo não dá esse problema. Pode dar problema, é outro problema, né? No ao vivo, quando a gente está com o software aqui sentado mexendo, não tem problema de conexão. Ali, aquele está rodando. Rodou? Legal, Eduardo, obrigado. Aí, agora começou. Então, o processo inicia com a importação dos dados do RP. Então, a gente importa todos os dados de produto. Dentro dos dados de produto, os cadastros de política de estoque, os cadastros de tempo de operação, tempo de setup. Todos esses dados que estão lá no RP são importados para o OpCenter, então são dados de entrada. Se é um tipo de produto, se é produção para estoque ou produção para ordem, né? Make to order ou make to stock. Então, informações cadastrais vêm do RP como dado de entrada para o software fazer a parte de... Então, aqui é um exemplo de um produto make to stock. E aí tem dados específicos, como dias de cobertura, estoque de segurança, né? Aqui está trabalhando com dias de cobertura mínimo e máximo, mesma coisa relacionada a tempo de processamento e tempo de setup. Aí nós temos a estrutura de produto, aquela que eu mostrei ali na apresentação, a bicicross, com os componentes do primeiro nível, a roda com os componentes do terceiro nível, né? O primeiro e o segundo nível, e aí o terceiro nível. Então, aquele mesmo cadastro que a gente tem estrutural lá no RP é importado aqui para o OpCenter para ele usar para fazer o planejamento. E são definidos para cada nível da estrutura os recursos de planejamento gargalo, né, os restritivos. Então, aqui estão para cada nível, a gente define ali montagem final, montagem intermediária, máquina de solda, conformação, para fabricar a bicicleta. E aí esses dados são utilizados, mais o estoque, né? Mais a demanda, a previsão de venda, pedido firme e demanda também. Então, esses dados são importados do ERP
e, em seguida, plano firme também, que são ordens de compra e ordens de produção que já estão na fábrica. Então, você inicia, ó, nada começa do zero, tem coisa que já está em andamento. Então, esses dados também são importados. Então, aí gera-se o plano mestre ali, de produção, MPS. Então, antes de gerar o plano mestre, a gente define o horizonte do planejamento, no qual a gente pode definir número de dias, número de semanas e número de meses. Então, 30 dias, 3 semanas, 9 meses, você consegue fazer um planejamento com horizonte de 12 meses aí e analisar o resultado. Nessa demonstração, eu vou fazer para 30 dias. Vou definir ali o horizonte de 30 dias. Vou gerar um plano novo. Esse plano novo, capacidade finita primeiro. E aí eu vou ilustrar esse planejamento em termos de gráfico, para a gente visualizar o que o software está fazendo. Então, primeiro, eu vou dividir a tela aqui nessa tabela principal, que são os dados de cálculo que ele está fazendo, e o apoio gráfico que a gente vai ter aqui para o software ilustrar o que ele vai fazer. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o cálculo de estoque. Então, o sistema ele fez, com base no estoque inicial ali de 67 peças, a demanda ali no dia 17, depois dia 19, ele começou a ter demanda, ele fez um cálculo de projeção de necessidade com o estoque negativo, porque você só tem estoque e necessidades, que é essas barras laranja. Então, a gente não rodou o MPS, a nível de produto acabado. Então, agora eu vou pedir... E aqui embaixo a gente tem o gráfico de capacidade, que como eu estou rodando capacidade infinita, o software não vai respeitar. Só para a gente ilustrar em que momento que ele vai estourar a capacidade. Então, agora a gente vai pedir para ele... E esse aqui é um produto make to order, que a gente não tem curva de estoque. E esse aqui é um produto make to stock, porque a gente tem curva de estoque. Tudo bem? Aqui essa curva... A verde é o estoque alvo, a amarela é o estoque mínimo, e a linha em cima aqui é o estoque máximo. Então, a gente vai processar agora aqui o planejamento, o MPS, ele já gerou as linhas verdes, que são as necessidades. Então, para atender a necessidade aqui make to order, ele fez exatamente o que precisa quando precisa, sem estoque. Mas, infelizmente, estourou a capacidade. A gente consegue ver aqui, trabalhando com 21 horas por dia, ele estourou a capacidade. E aqui a curva de estoque, né? Que mostrou ali no item make to stock, a curva de estoque. E agora eu vou pedir para o software fazer a explosão para outros níveis da estrutura. Então, ele fez o mesmo cálculo para os outros níveis. Então, se a gente abrir um gráfico de estoque para os outros níveis, ele fez a mesma coisa. Tudo bem? E daí eu consigo ver ali a capacidade dos outros níveis depois que explodiu o MRP. Vou salvar essa programação, esse planejamento, esse processamento, e fazer a visualização dos resultados do MRP. A gente consegue visualizar os resultados do MRP, com a explosão aí pela estrutura, e integrar esses dados com o RP mesmo, ou integrar com o scheduling. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a integração direta com o scheduling. Então, ele fez a integração, e a gente vai agora abrir o módulo de scheduling para fazer a importação daquilo que ele acabou de fazer o planejamento. Então, nesse caso, não está passando pelo RP, a importação está sendo direta. Então, ele importou os dados, a gente fez a importação dos dados. Aqui embaixo a gente vai conseguir visualizar on time o que está acontecendo no sequenciador. Então, no sequenciador, nós temos aqui na vertical as máquinas principais que vão receber essas ordens de produção. E em cima nós temos os fornecimentos e o estoque. E embaixo aqui as demandas, que é o que o cliente que foi vendido para o cliente. Então a ideia do software é utilizar regras, alguma lógica para conseguir programar as ordens nos recursos e atender prazo de entrega, agrupar setup. Então essa que é a ideia do software. Então eu vou usar aqui primeiro fazer uma programação na qual a gente vai fazer a programação apenas de uma ordem sozinha. Então, eu vou realçar uma ordem e programá-la uma regra ali, uma regra de sequência, regra de para frente por data de entrega, para a gente ver
todo o supply chain aqui, desde do estoque, o recebimento das ordens de compra, a fabricação da metalurgia, da solda, da pintura, a montagem dos pré-componentes, a montagem final e a entrega do produto acabado. Então, o sistema ele faz todo esse controle e já começa também aqui a ver uma ocupação da máquina. E também aqui embaixo a gente tem alguns indicadores que estão mostrando on time ali. Então, eu fiz uma só e agora eu fiz todas de uma vez, né? Então, aqui ele programou as 207 operações por data de entrega, atrasou 3 ordens e demorou 3 dias de setup. Aqui fez um indicador de faturamento e de custo de produção. A gente pode ir monitorando on time ali o que o sequenciador está fazendo. Então, isso aqui a gente pode criar o que a gente precisar. Tá legal? Durante o projeto, a gente discute com o cliente e cria aqui indicadores para o programador conseguir monitorar a qualidade da programação dele on time. Agora, a gente vai fazer a mesma regra, a mesma programação com as mesmas OPs, considerando uma regra de minimização global de setup. Então, aquele setup que era de 3 dias, por uma regra APS, reduziu para 1 dia. E aumentou o número de ordens em atraso. Então, você reduziu o setup, mas atrasou mais pedidos. O que é melhor para a empresa? Então, cada empresa tem que definir que cenário que ela vai trabalhar. Então, isso é relativo e depende da realidade de cada negócio. Tudo bem? Então, esses 2 cenários eu tinha feito ali da primeira vez e não tinha salvo, e agora eu fiz de novo só para salvar. Da primeira vez que eu fiz ali, eu não tinha salvo. Aí eu fiz novamente aqui para salvar a programação, e eu salvei os 2 cenários aqui infinito, ó, minimização global de setup e o cenário para frente, por data de entrega. E a gente conseguiu monitorar que ambos têm diferenças ali em termos de setup. Agora eu vou repetir o processo de uma forma mais rápida. Lá no planejador, eu vou fazer agora o planejamento com capacidade finita. Então, a gente vai mudar agora aqui com capacidade finita e fazer o MPS. Vou mostrar aqui agora que o MPS ele vai mudar um pouco aqui. Vou mudar ali para a montagem final, que é o recurso de planejamento gargalo lá do produto acabado. Vou fazer novamente, porque ele tem uma sobra de capacidade aqui, eu consigo processar novamente. E a gente vai ver agora aqui que o APS no Planning ele já conseguiu encaixar todos os pedidos dentro da capacidade. E ele não trabalhou agora MTO, ele antecipou alguns pedidos para adequar com a capacidade. Então, ele fez um trabalho mais inteligente, né? E agora eu vou calcular o MRP. E ele fez a mesma coisa para o nível do MRP também. Então, ele conseguiu planejar com capacidade finita no MPS, produto acabado, e também para o MRP, para os filhos aí das estruturas. Tudo bem? Eu vou exportar esse dado agora lá para o scheduling. E a gente vai observar agora, salvar, né? Exportar novamente, que eu não tinha salvo ali. Sempre quando for, como o sistema trabalha em memória, você tem sempre que salvar antes de enviar os dados para algum outro sistema para fazer a integração. Então, eu fiz a exportação, fiz a importação novamente lá no scheduling e a gente vai agora confirmar qual que é o resultado do planejamento com capacidade finita e também programação com capacidade finita. Então, as mesmas ordens. Agora, o que aconteceu? A gente vai perceber que lá a gente tinha, se eu não me engano, 207 ordens. O sistema ele reduziu o número de ordens de produção, ele fez algum tipo de agrupamento. E agora, na primeira programação, ele já não atrasou mais nenhuma ordem. E já manteve o aproveitamento de setup. Então, a gente conseguiu fazer uma comparação aí, fazendo o planejamento com capacidade finita e infinita, tem diferenças. Então, o software APS ele veio para ajudar as empresas a resolver esse tipo de problema. Tudo bem? A tentar melhorar o desempenho da empresa. E é uma ferramenta super prática. Não sei se vocês perceberam que o programador está manipulando o sistema ali e automaticamente analisando indicadores, tomando decisões, fazendo cenários e analisando o que ele vai entregar de melhor para a fábrica. Aqui é um tipo de relatório que o sistema tem padrão para conseguir visualizar as diferenças entre os diversos cenários. Aqui, né, o último cenário aqui, nenhum atraso, muito atraso e pouco setup, e pouco atraso e muito setup. Qual que é o melhor cenário que a gente vai entregar para a fábrica? Eu, sem dúvida nenhuma, entregaria o primeiro, né? Finito, finito, tá bom? Então,
Aqui a gente pode gerar também... Aqui acabou. Esse daqui, eu acho que, em termos de Plane Scheduling, essa era a demonstração. A gente tem também controle de restrição secundária, análise do Material Explorer, que eu acho que as outras apresentações vão explorar um pouco mais aí. E eu também estou à disposição de vocês, depois que terminar, para mostrar alguma coisa no detalhe na minha própria máquina. Tá bom? Aí pode passar o... Deixa eu passar aqui. Ó. Então, concluindo, pessoal, a gente tem aqui, fazendo uma análise aqui das duas programações, né? A gente consegue ver um agrupamento aqui, quando as ordens vêm do RP, com capacidade infinita, né? Há um agrupamento aqui dos pedidos de compra, que não permite que o sistema entregue as ordens. Aqui você vê que então a distribuição e o melhor aproveitamento da fábrica, né? Tudo bem? Então o software consegue fazer essa melhor distribuição aí, programação. Então aqui uma conclusão é, quando você trabalha finito, né, usando o OPS de forma plena, a gente tem uma conclusão por essa demonstração, que a gente melhora o gerenciamento dos gargalos via MPS e MRP, melhora a otimização dos setups, melhora o gerenciamento dos estoques e compras, e tem um melhor atendimento das demandas. E, por fim, também a gente consegue ter uma redução do lead time, tempo de atravessamento das ordens na fábrica. E essa daqui é uma demonstração do OCX ali, que o Marco e o Aparecido apresentaram, fazendo um link nativo entre o scheduling e o OCX, o MES. Então, a implantação ela já tem esse link, e aqui essa demonstração ela mostra uma modelagem no qual a programação é realizada, as ordens são liberadas para a produção e depois enviadas para o MES para fazer o apontamento. Então, aqui ele está manualmente ali fazendo a alteração do status da ordem ali para liberada. Então, ele mudou aqui, acho que está... A gente vai perceber que aqui vai aparecer uma liberada aqui, ó. Ficou pequeno aqui na imagem, mas aquela ordem amarelinha aqui é uma ordem liberada. E aí agora ele vai rodar uma outra ferramenta que foi desenvolvida durante o projeto, né, para liberar, por algum critério, algumas ordens liberadas. Então, somente essas ordens liberadas que vão ser comunicadas para a fábrica. Então, fecha aqui a programação e faz a liberação das ordens liberadas para o MES. Aí agora a gente vai entrar no gerenciamento das ordens, a gente vai conseguir visualizar lá no MES estas ordens e verificar alguns detalhes, fazer um filtro. Então, agora, ele vai filtrar aquelas ordens que a gente mandou liberadas. Então, exatamente isso que a gente está vendo aqui é o que está ali nos totens, lá fora, que é o mesmo software. Isso aqui pode estar tanto no computador quanto no tablet. Então, o operador consegue ver aquelas ordens que vieram lá do OPS, e aí ele escolhe alguma ordem e inicia o processo de apontamento dessa ordem. Então, aqui ele vai visualizar alguns detalhes, vou ampliar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, tem o número da ordem, número do produto, quantidade, informações, detalhes da operação. Então, as informações que estão lá no scheduling, em termos de tempo de processamento, tempo de setup, então, o início e término do setup, né? A parte de rastreabilidade, os materiais envolvidos para cada ordem também vem. Então, todos os dados que estão lá no scheduling são integrados aqui com o MES para fazer o apontamento e a rastreabilidade do produto. Aí depois a gente vai entrar na parte de apontamento aqui, né? Ele consegue fazer o apontamento da operação. O operador, ele pode tanto digitar quanto fazer a leitura do código de barra. Isso facilita também, né? A fábrica vai ter etiquetas, ele vai ler o código de barra aqui, vai achar o produto e ele consegue fazer o apontamento. Vai abrir. Se tiver uma instrução de trabalho, a outra operação que ele vai apontar, ele consegue abrir essa instrução e verificar o desenho aqui na tela
eliminando o papel na fábrica para o operador conseguir visualizar toda a parte de instrução de trabalho aqui no próprio sistema. Então, aqui ele apontou 100 peças aqui, a gente vai ver que aqui vai diminuir ali para 40, era 140, diminuiu para 40. Então, ele já fez o apontamento, e ele vai apontar outra operação, nessa aqui ele vai abrir o desenho. Aqui o desenho do NX, né? Um desenho 2D. Então, o desenho 2D aqui, o operador pode visualizar alguma dimensão, controlar a qualidade, fazer algum controle que seja necessário. E aí faz o apontamento. Aqui ele já vai apontar a quantidade total da ordem. Ele apontou a ordem inteira. E vai fazer o retorno dos dados para o scheduling. Então, vai fazer o update do scheduling. Esse apontamento que foi feito no OCX vai atualizar as ordens no scheduling. E aí agora ele criou um status agora aqui, que são ordens que estão em andamento, running, e ordens que estão completas. Então, ele vai observar aquela que apontou parcial, ela está aqui, e a outra que apontou completa, nesse projeto, excepcionalmente, em vez de tirar do Gantt, ele manteve no Gantt para garantir algum tipo de rastreabilidade e visualização. Então, mesmo as ordens que foram 100% apontadas, foram mantidas no Gantt para algum tipo de visualização, de rastreabilidade, algum tipo de análise. Tudo bem? Então, é um MES da Siemens integrado com o scheduling que a gente tem já com os clientes. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a... Era isso. Beleza? Ótimo. Obrigado, pessoal. Rick, te lançar um desafio, cara. Qual que é o desafio? Passa o próximo slide, por favor. Aí. Esse aqui? O desafio é o seguinte. Tem 2 perguntas aqui, você consegue responder as 2 em 1 minuto? Consigo. Vamos lá, Sim. senão a gente vai sacanear o pessoal que vem depois. Vamos lá, mas são 12 perguntas importantes que tem bastante curtida aqui. A primeira é do Wagner, não sei se o Wagner está aí, levanta a mão. Wagner, está. Wagner, a pergunta dele é a seguinte, o que vem antes, a PS ou o MES? Primeira pergunta, calma aí, deixa eu fazer a segunda. Legal. Segunda pergunta, da Valesca. Cadê a Valesca? Valesca, como a ferramenta funciona com mudanças constantes em ordens de produção a serem executadas? Legal. 2 ótimas perguntas. A primeira, eu implantaria os 2 juntos, se fosse escolher. Eu já participei de projeto implantando primeiro o MES e depois o APS, e implantando primeiro o APS e depois o MES. Então, eu acredito que as 2 ferramentas elas andam juntas e uma complementa a outra. Né? Então, a ordem é gerada pelo planning, programada pelo scheduling e depois apontada pelo MES. Né? Então, as empresas que a gente consegue até implantar os 3, ela tem melhores resultados. Que é bem relativo isso, vai depender do investimento que a empresa tem disponível, né? É uma pergunta relativa, mas eu implantaria o scheduling e o MES em paralelo ali, que os 2 conversam bem. A gente teve alguns projetos que isso aconteceu. Tudo bem? Como a ferramenta funciona com mudanças constantes em ordens de produção a serem executadas? O software ele é muito dinâmico, então uma vez programado, você consegue. Uma das grandes vantagens dele é a reprogramação. Então, se alterar, não sei se vocês perceberam a velocidade do software, você vai conseguir verificar o impacto da alteração instantaneamente. Então, dependendo da complexidade do número de operações que o software está processando, pode demorar alguns minutos. Mas ele vai te dar um resultado. Se a máquina quebrou, você vai conseguir ver o resultado. Se aumentou a quantidade, você consegue ver o resultado. Se atrasou a matéria-prima, você consegue ver o resultado. Então, ele é a principal funcionalidade dele, a reprogramação. Então, ele é fácil de programar e de reprogramar. Tá bom? Então, ele é o principal objetivo dele, é bem tranquilo, é para que ele serve. Obrigado, Rick. Salva de palmas, hein, gente?